Woody Allen, ele disse que a grande sabedoria do diretor é não limitar o ator. Sim. Ele diz que o ator, quanto mais livre ele se sentir, melhor ele trabalha. Né? Coisa que é difícil nos dias de hoje, né? Que a gente está muito Cada diretor, robotizado, né? Muito fantoche, né? Ele diz que todos os filmes dele, ele sempre... Dá essa liberdade, né? Ele deu a liberdade e os atores faziam... A única coisa que ele dizia, não, agora aqui nisso você faz assim e tal, mas sem impor as condições do ator. Né? Então, como tem Então, todos esses grandes atores, eles falam coisas lindas, né? O Gielgud, o Oliver, o Paul Scofield, o Michael Hadley. Oliver, você está falando de Laurence Olivier, né? É Oliver, né, que falando assim. Todo mundo diz... Eu tenho um livro chamado Para o Ator. Esse livro tem uma... Bom, vamos conversando, né? Senão a gente não vai gravar. Vamos embora. Então, vou começar, tá bom, Otto? Gente, estou aqui no Rio de Janeiro para conversar com um ator, um grande ator, que eu não tenho nem palavras, do teatro brasileiro, do cinema e da televisão. Eu estou falando com muita honra, que eu vou conversar agora com Otton Bastos. Otton, você não faz ideia de como eu estou feliz de estar aqui do teu lado e saber um pouquinho da tua história, passar para o público da Paraíba, do Nordeste, todo mundo que está acompanhando. E é uma honra receber você aqui. Muito obrigado. Bom, eu digo simplesmente que eu... Vou te confessar, eu não gosto muito da entrevista, porque eu acho que o que eu tenho que dizer, o que eu digo, o que eu faço, está através dos trabalhos que eu faço. Né? São 64 anos de profissão, são 83 anos praticamente. Então eu venho nessa bagagem inteira deixando o caminho aberto para os outros que vêm. Eu não estou limitando, não estou botando nenhum muro para impedir que as pessoas ultrapassem esse muro, ao contrário. E também não estou servindo de exemplo para ninguém. Não quero que a pessoa diga, eu sigo o Otton Bastos, eu sigo a escola do Otton Bastos, eu sigo não é nada disso, porque a gente vai fazendo os trabalhos, à proporção que você vai evoluindo, que você vai tendo experiência, que é a coisa mais importante. É como diz o Zen, cabelos brancos não significam que você seja mais sábio, mais inteligente, mais culto do que as outras pessoas. Pelo contrário, cabelo branco significa que é a velhice mesmo. Eu ainda acho que seja experiência mesmo, que você é uma referência, apesar da tua humildade. Eu acho que estar perto de você agrega aos nossos conhecimentos, a gente evolui não só como atriz, como ator, mas como pessoa. E assim, como eu estava conversando com você da outra vez quando a gente se conheceu, numa situação assim um pouco desconfortável, porque foi o falecimento da Marília Pêra, e aí eu conversei com você para ver a possibilidade de marcar uma entrevista, pelo fato de gostar muito e acompanhar a tua carreira e saber algumas histórias que às vezes a gente vai pesquisando por algumas fontes, seja internet ou alguma bibliografia, e agora é uma oportunidade para, no caso, eu perguntar para você algumas coisas que me inquietam e que me deixam curiosas a respeito do seu trabalho. Então, assim, pelo que eu estudei, eu observei que você é da Bahia e que você, quando criança, veio morar aqui no Rio de Janeiro, através da sua tia, e você estudou numa escola, tipo uma escola interna para crianças. Eu queria que você falasse um pouco desse período da tua infância até a tua entrada na escola, no Teatro do Estudante, de Pascoal Carlos Magno. Bom, é um longo caminho. Resuma. Vai ser uma loucura isso, né? Não vai ter tempo depois para você isso. Não, quer dizer, eu nunca pensei na minha vida em ser ator. Sim. Primeira coisa, nunca pensei em ser ator, nunca tive vontade de ser ator, nunca me impressionei com o teatro. Eu gostava do teatro como um espectador, isso eu sempre ia a teatro e vi grandes atores na minha geração, e eu ia ver Procópio, ia ver Jaime Costa, que foi o ator que mais me impressionou, ia ver Rodolfo Maia,
ia ver André Vion e assim por diante. Atrizes como Dulcina, Bibi, e essas atrizes, Henriette Moreau, dos Artistas Unidos, eram pessoas que me encantavam e eu gostava de ver. Mas aconteceu um acaso na minha vida que me levou ao teatro. Eu sempre brincava muito de... Eu era na escola considerado um dos bons leitores das aulas, né? Tanto que o professor de português pedia que eu lesse os contos ou lesse a história que ele ia falar sobre o autor. Então, eu li Machado de Assis, etc., Graciliano, essa gente toda. Aí eu lia as coisas. E ele gostava de que eu lesse, da maneira como eu lia, né? Que eu sempre achava e sempre achei que quando você ou lê ou diz uma poesia, você não tem que influenciar a pessoa que está ouvindo a poesia. Você tem que dizer o que a poesia significa, da maneira que você sente a poesia, para a pessoa se impressionar pela poesia e ela mesmo imaginar o que está acontecendo na poesia, ou como a poesia chega ao ouvido dela. Eu não posso influenciar e já dizer para você, é assim que se fala, é assim. Porque, em geral, as pessoas, quando falam poesias, falam numa cantilena terrível, né? Aí venho da minha terra, já fazendo uma interpretação que a gente acha ridícula. Olha assim, meu Deus do céu, não é isso que influencia. Você tem que ler, significa ler. E por isso chama-se lente. Chama-se lente, são as pessoas que leem, né? Então eu era um lente. Eu lia e depois o professor explicava o que era que ele queria dizer, o autor queria dizer, quem era o autor, e ele pedia sempre que eu lesse. Daí, um dia eu estava no colégio, Rio de Janeiro. Esse já passei pelo tempo do colégio interno que minha tia me levou. Tá, acabou. Aí já estou aí, já acabou o primário, já acabou... Para poder entrar no do estudante. já acabou. Antigamente era primário, ginásio e científico. Eram os 3 anos. Hoje em dia, 7ª série, 8ª série, 9ª série, médio, né? Ensino médio. Hoje em dia mudou muito. No meu tempo era assim. Você, quando queria fazer línguas e filosofia, você fazia o clássico. Quando você queria fazer matemática, física, química, não sei o que, você fazia o científico. Então, eu estava num colégio chamado Colégio Rio de Janeiro e a gente brincava muito. A gente fazia o Jornal da Semana, que todo sábado, na última aula, a gente reunia as três classes, né? E fazíamos o Jornal da Semana, que era escrito por um colega nosso, fantástico, era o Ronald Carlyle de Chevalier, que era um famoso Roniquito do Rio de Janeiro. Roniquito. Célebre Roniquito. E aí a gente fazia as brincadeiras para dedurar e denunciar os colegas o que estava acontecendo. Vimos fulano de tal entrando no cinema com fulana, aí ficam disfarçando que não namora, não sei o que, tal. Era brincadeira, todo mundo gostava, porque mexia com todo mundo e tal. Aí um dia o Roniquito resolveu fazer uma peça chamada Otelo. Não o Otelo praticamente, do Shakespeare, mas fazer uma paródia do Otelo. Sim. E aí tinha um rapaz de São Paulo, que era da nossa sala, que ia fazer o Otelo, porque ele era bem moreno, ele ia mais à praia do que a escola, do que o colégio, né? Ele tinha mais falta do que presença, mas ele era sempre moreno, bonito e tal, bem moreno, que era o mais moreno de todos, para fazer o Otelo. E ninguém mais, ninguém menos do que esse famoso personagem da televisão brasileira chamado Walter Clark, que foi um precursor de tudo, né? Que começou
com a Globo, levantou a Globo, tornou a Globo esse monstro e essa potência que é. Walter Clark era meu colega de turma. Ele ia fazer o Iago. E a menina mais desejada do colégio, linda, maravilhosa, Vera. Era lindíssima. Todo mundo queria namorar a Vera, mas ninguém conseguia namorar a Vera. Mas era o desejo de todo mundo, era ver a Vera. E ela faria Desdémona. E eu, nada mais, nada menos do que o ponto. Eu era o ponto. Eu era o ponto. Eu ficava embaixo daquelas mesas de azulejos que tem nas aulas de física e química para fazer as experiências. E eu ficava naquele meiozinho ali, quadradinho e tal, dizendo o texto para eles. Eu era o ponto. Nada mais era do que isso. Não tinha intenção nenhuma de ser ator. Era o ponto. E aí, no dia praticamente na véspera, não sei se na véspera ou de manhã, quando o Walter Clark viu que a turma toda estava querendo ver a peça, não era pelo Walter, era pela Vera, né? Todo mundo pela beleza da Vera, linda. E aí a Vera era um encanto quando ela falava, todo mundo, que maravilha. Aí a Vera e o Humberto, que era o Otelo, e ensaiamos bastante mesmo, estava até bonito. Aí o Walter Clark medrou na hora. Mas não tinha nenhuma história que ele ia fazer um Iago diferente, não? Ou foi por conta... Não, isso aí não procede. É por conta que ele, realmente, entre aspas, amarelou. Ele não quis mais. Por que não quis mesmo? Não, ele não quis, é porque, na verdade, o Iago tinha um fundo homossexual. Pronto, era isso que eu ia tocar nesse assunto. É por conta disso? Na brincadeira, o Iago tinha um fundo sexual, ele brigava, ele tinha ciúme do Otelo com a Desdémona. Porque, na verdade, ele era o Otelo. E a Desdémona estava atrapalhando a vida dele com o Otelo, né? Iago, um dos grandes personagens da dramaturgia mundial, o Shakespeare. Aí eu digo, tá, é bom. Para mim, Shakespeare era... Para mim, não tinha esse conhecimento nenhum de literatura dramatúrgica. Nenhuma. Ele disse, pois é, e vocês faziam o quê? Ele disse, não era bem a peça que o senhor deve conhecer bem, mas era uma farsa, mesmo uma paródia ou qualquer coisa, brincar com Shakespeare e tal. E você quer fazer teatro? Eu disse, eu nunca pensei em fazer teatro, Pascoal, doutor Pascoal. Nunca pensei em fazer teatro, doutor Pascoal. Eu quero fazer odontologia. Eu disse, meu filho, arte, acima de tudo a arte, mas o que e tal. E eu olhando para ele e tal, a casa dele eram duas salas, né? Tinha uma sala um pouquinho mais alta, que parecia um palquinho mesmo, assim, que tinha um janelão lindo de Santa Teresa, que você via a cidade toda. A casa dele era uma delícia de casa. Aí você vai andar naquele palco que sobe ali, vai naquele palquinho, anda daqui da direita para a direita, da esquerda para a direita, e dizendo a seguinte frase: as rodas rodam pelas ruas da cidade. Aí eu disse, doutor Pascoal, desculpe, mas eu sou do norte, sou baiano, nordestino. Lá ninguém fala roda, lá se fala roda mesmo, porque é cultural, né? Roda. Não, procure fazer roda, para explorar, para sentir o barulho das rodas rodando pelas ruas da cidade, para você sentir imagine as carruagens andando em cima das pedras e o barulho, rodas. Ele é ótimo. Ele é ótimo. Aí eu disse, tá bom, Pascoal, eu vou tentar. Aí as rodas rodam pelas ruas da cidade. Agora diz como você, nordestino, diria. Eu digo, as rodas rodam pelas ruas da cidade. Ele disse, é diferente, mas também tem o mesmo conteúdo, a mesma coisa.
Agora, eu vou dizer para você o seguinte, as inscrições já estão fechadas, não tem inscrição nenhuma, não pode mais abrir nada, já está lotado, as classes já estão com um número suficiente de alunos, eu não sei como fazer. Bom, a única coisa que eu digo para você é o seguinte, se você quiser vir, você pode vir, não precisa nem pagar o curso, né? Mas você pode vir como ouvinte, você entra... E no primeiro dia que alguém desistir, você assume, aí você começa a entrar, a trabalhar. Porque tudo aqui é tudo é grátis, você vai ter todos os professores, todos os diretores, tudo. Você vai aprender direito, mas... E aí eu comecei a frequentar, eu ia, não era um aluno assíduo, né? Porque eu tinha também que estudar, tinha provas, tinha não sei mais o quê, e quando aparecia... E aí eu fiquei vendo e fui me entusiasmando pelo teatro. Aí eu comecei a fazer o curso através do que você, como você trabalha num teatro. Sim. O que é o teatro, né? O que é o bastidor do teatro. As pessoas que estão por trás da cortina. O que é que elas fazem? Como diz o Brecht, os atores, o ator é a classe privilegiada do teatro. Quer dizer, é a sociedade, são os privilegiados, né? São os que estão representando. Mas precisa ter sempre por trás os operários. Quem são os operários? São os camareiros, são os figurinos, o homem que trabalha na luz, o iluminador, o sonoplasta, não sei mais o que e tal. Então, você vai aprender como é que faz um trainel de teatro, como é que se faz, depois como é que pinta o trainel do teatro, você vai aprender a fazer isso. Os técnicos vão ensinar você vai aprender a fazer para você também ter essa prática. Você vai aprender a ser um sonoplasta, mas você vai sentar ali, vai fazer um dia a peça com os atores em cena para você ser um sonoplasta. Você vai fazer iluminação do teatro para você aprender como é que ilumina, para você ter a noção do teatro. Você vai ser um contra-regra, você vai ter que chamar os colegas para entrar em cena, botar ordem no teatro, ver como é que está a cena, se está faltando alguma peça, algum material, alguma coisa cênica para não atrapalhar os colegas, os seus futuros colegas. Mas aí... Então, na verdade, foi um processo completo, né? Porque você aprendeu toda a dinâmica, toda a dinâmica de um teatro, né? Você não só teve a experiência como ator, mas isso te deu uma propriedade muito grande, né? De você saber de ter toda uma experiência em todas as áreas, né? Não, me deu uma segurança muito grande, quer dizer, porque quando eu entrei em cena pela primeira vez, eu sabia tudo o que estava acontecendo. Eu sabia o que era a luz, o que era o cenário. Eu não entrei porque acontecia o seguinte, o importante do Pascoal, não sei se era isso que estava na cabeça dele, eu nunca cheguei a desvendar esse mistério de colocar as pessoas para entender o teatro, se era o amor dele pelo teatro, a paixão que ele tinha pelo bastidor do teatro, mais importante para ele o bastidor do teatro, o que trabalhava, o que estava por trás, como é que se dirigia uma peça, como é que se fazia a peça, porque ele tirava inconscientemente, eu não sei se conscientemente, mais tarde a gente tem que saber isso, ele tirava a vaidade das pessoas. Ele já ensinava você a não ser vaidoso. Ele tinha uma experiência muito grande, um poeta, dramaturgo, um homem que vivia de teatro. Depois, muito tempo, eu vim saber que o Pascoal foi grande, mas grande amigo do ator, de um dos atores mais importantes do teatro inglês da época, que foi o Michael Redgrave. Então, ele era amigo do Michael. Então, eles conversavam muito sobre teatro. Ele conhecia o Lawrence, conhecia o Gielgud, conhecia vários outros atores. Então, ele era desse meio e sabia o que era a vaidade do ator, como o ator deve se comportar. É uma coisa que Pascoal dizia sempre, assim, o ator não precisa ficar falando alto, nem se exibir na vida.
deixa para falar alto e se exibir no palco. Na vida, seja você. Simplesmente, como eu estou sendo agora com vocês aqui. Eu não estou me exibindo, estou falando com vocês, eu não estou me exibindo. E quanto mais você tiver essa simplicidade, é muito mais importante quando você entrar no palco. Então, no palco você é uma outra figura, você é o personagem, não é o ator que está em cena, é o personagem que está em cena. O ator se conduz o personagem, essas coisas do Pascoal. Não tinha ainda, nem sei se Pascoal falava nessa época. Gente, isso aí é da época de 1953, 54, 1953, 54, 55. Não é época agora com todos esses atividades de teatro que tem, não, de todos esses estudos que apareceram, evidentemente, que Stanislavski era Stanislavski, eu não sei se Pascoal era um conhecedor profundo do Stanislavski, né? Entende? Mas ele falava com uma busca do autor, quando ele dirigiu, a peça que ele dirigiu, que eu aprendi como é que eu era assistente, não, nem um assistente, eu ficava de ponto, como sempre, a minha visão era ficar de ponto para ajudar os colegas. Então, eu fui ponto do Ibsen, né? Fazendo a peça do Ibsen também. E aí era todos esse problema que você ia aprendendo o som como o ator falava. Não, tá falso, não, ninguém fala empolado assim. Ele mandou eu falar empolado do palco. Mas, não é empolado. Você vai fazendo mais natural, vai soltando, vai fazendo. Era uma coisa que o Pascoal tinha, porque ele era uma pessoa muito simples. O Pascoal, você não podia imaginar que aquele homem fosse um ministro daquela maneira com que ele andava simplesmente. Aí foi vereador, foi não sei mais o que, foi ministro da educação. Então esse homem era um mito, um ícone seria melhor. E tinha que ser isso mesmo. Então eu fui aprendendo essas coisas simples com ele, né? E não só eu que aprendi, não, tinha vários outros colegas meus. A Gildo Ribeiro era do Teatro do Estudante, tinham vários atores que saíram, Teresa Raquel era do Teatro do Estudante. Teatro Estudante, que eu digo, não, Teatro Duze, porque do Estudante foi bem antes, era a época de 47, 48, 49, aí tinha Sérgio Cardoso, Sérgio Brito, Sérgio Viotti, até Bárbara Eleodora fazia a rainha no Hamlet, Cacilda Becker. Então, era uma outra geração, essas peças eu vi, era Maria Fernanda, linda, fazendo a Ofélia. Então, essa geração eu vi, era a geração bem mais antiga do que eu tinha 17, 18 anos, e já tinham 30, essas coisas todas, né? Eu fui convivendo com o Pascoal durante um tempo, fiz os trabalhos lá, estreiei no Teatro Duze, depois que eu estreiei, eu fiz fazia o coro de uma peça. Depois do coro, passei a fazer os personagens, e aí eu fiz o Lampião da Raquel de Queiroz. Aí eu fazia o irmão do Lampião, o Pente Fino, que chamava-se Pente Fino, que se apaixonava pela Maria Bonita, e aí tinha uma luta de faca com o Lampião por causa da Maria Bonita. E aí a Bibi queria que eu fosse, a Bibi ia montar essa peça numa companhia estadual que chamava-se Companhia de Teatro Estadual, uma coisa assim. E aí o Pascoal não deixou eu descer. Disse, não, ainda é muito cedo para ele descer, porque... Ele tinha um cuidado, né? Tinha um zelo, né? Tinha um zelo, porque ele não queria perder as pessoas, com medo que as pessoas fossem para o teatro profissional e se perdessem no teatro profissional, que era uma outra coisa, né? Então aí o Pascoal
conseguiu, com Chateaubriand, 20 passagens de navio para ir para a Europa. Então eu estava incluído nesses 20. E aí nós fomos para a Europa. Estava eu, Teresa Raquel, um grupo grande. E aí, nessa viagem, eu acabei ficando na Inglaterra. Eu fiquei na Inglaterra, fiquei 1 ano e pouco na Inglaterra, estudando teatro na Inglaterra. Aí eu estudei na escola, na Webber Douglas School, que era a escola de onde saiu o Mike, por coincidência, saiu o Michael Redgrave, que era o grande amigo do Pascoal Carlos Magno. E aí eu fiquei 1 ano, um ano e meio, quase 2 anos estudando. Voltando de Londres, eu ia ser convidado. Eu fui convidado para voltar para a Bahia, para a Escola de Teatro da Universidade da Bahia, a convite de Martim Gonçalves. Sim. Aí eu fui para a Escola de Teatro da Universidade da Bahia praticamente como um ator convidado para ir para, mas como já tinha um outro convidado, não poderiam ter 2 atores convidados para trabalhar, já tinha que ser um ator, uma atriz, etc. Bom, aí, porque o Pascoal tinha a mesma, porque o Martim tinha a mesma linha já americanizada, ele tinha o mesmo estilo de trabalho que tem as universidades americanas, que convidam sempre 2, 3 atores para trabalhar com os atores, com os alunos, para eles aprenderem como é que estudam um texto, como é que eles se agem, como é que eles decoram, como é que eles buscam o personagem. Então eu fui para a Escola de Teatro da Universidade da Bahia. E na Escola de Teatro da Universidade da Bahia eu conheci pessoas importantíssimas, né? Conheci o diretor, que seria o futuro diretor do nosso teatro que nós fundamos e construímos na Bahia, João Augusto. Conheci Marta Overbeck, que é uma atriz maravilhosa, mas que mais tarde se casou comigo, né? E várias outras pessoas que nós ficamos ainda na escola durante uns 3 anos, houve um desentendimento e praticamente os alunos da escola, grande parte dos alunos da escola saíram, né? Os alunos saíram por causa desse desentendimento que houve com o próprio Martim. E aí o Martim continuou com a escola e nós montamos um grupo chamado Sociedade Teatro dos Novos, que aí eram 7 pessoas que nós lutamos na Bahia para conseguirmos construir um teatro. Nós começamos a fazer no nesse Teatro Sociedade Teatro dos Novos, que mais tarde se chamou Teatro Vila Velha, quando ele ficou pronto chamou-se Teatro Vila Velha. Fazíamos o que a escola de teatro deveria fazer também, né? E nós começamos a fazer espetáculos ao ar livre, começamos a fazer em adros de igreja, dentro de escolas, levar o teatro ao povo, às escolas. E nisso nós conseguimos o apoio fantástico do governador, principalmente do prefeito Vilgidásio Sena, que nos ajudou muito na construção do teatro. Ele deu a ideia de fazer a plateia toda de asfalto. Ele deu asfalto, botou a máquina lá dentro para construir asfalto e deu as cadeiras do teatro de um cinema velho que estava fechando. Ele mandou que fosse buscar as cadeiras e deu as cadeiras do cinema velho para o Teatro de Sociedade Teatro dos Novos. E houve um incêndio famoso do Teatro Castro Alves, que pegou fogo, e ficou o único teatro vivo na Bahia, mesmo de 700 lugares, foi o Teatro Vila Velha. Então, os grandes acontecimentos todos era feito lá no nosso teatro, Teatro Vila Velha, que teve perseguição, a polícia queria fechar o teatro, o exército queria tomar tudo, mas o governador, que era da Revolução, disse: não vai ninguém mais mexer nesse teatro, o Juraci Magalhães, e ficou realmente o teatro
praticamente o Teatro da Cidade foram feitas coisas incríveis lá dentro. Na inauguração desse teatro, nós fizemos 30 espetáculos, um por dia, de várias camadas, desde do coral franciscano, dos frades franciscanos, até a escola de samba do Garcia. Cada dia tinha um espetáculo, eram 30 espetáculos, de até ser inaugurado realmente o espetáculo. Mas me corrija se eu estiver errada. Houve a gestão do Jânio e aí teve um problema com relação ao teatro, que no caso você precisou voltar para aqui, para o Rio de Janeiro. Mas mais ou menos foi o seguinte, você foi trabalhar em outro local, ou essa história não aconteceu? Porque eu via também em outra fonte, isso não aconteceu. Nunca aconteceu. Como foi essa passagem de você, depois do teatro, ir para o Rio de Janeiro? Não, eu voltei muito tempo depois. Nós inauguramos o teatro em 64. Sim. Nós inauguramos o teatro em 64 com a peça Eles Não Usam Black Tie, do Jean-Francis Guarnieri, com uma visão completamente diferente. E tinha outra coisa, nós começamos a fazer uma série de trabalhos brechtianos no teatro, porque nós líamos, isso em 1960, nós já estávamos estudando Brecht na Bahia. Nós fazíamos as leituras das peças nas universidades e depois discutíamos sobre o assunto, sobre a peça, o que é que significava politicamente, socialmente, etc. Tudo isso era bem... Só, acho que algum tempo depois é que o Rio de Janeiro começou a entrar com Brecht, tal distância, o maldito distanciamento que acabou dando muito trabalho por causa do distanciamento. Era o distanciamento que parecia que as pessoas se distanciavam do público, né? Era outra coisa. Então, aí nós estreamos o espetáculo, eu continuei no Teatro Vila Velha, na sociedade do Teatro Vila Velha, na construção do teatro. Eu fiquei nós estreamos em 64 e fiquei até 67. Em 67 eu saí do Teatro Vila Velha e fui convidado para vir para São Paulo, para o Teatro Oficina, foi uma outra coisa. Uhum. Aí foi em 64, nós ficamos em Vila Velha, fomos fazer teatro de cordel, teatro de literatura, fizemos em praças públicas, em adros de igreja, em milhões de trabalhos que eram sempre fazendo em épocas de Natal, épocas de independência da Bahia, e Semana Santa. E nós fazemos isso sempre ajudado pelo Virgílio Sena, o prefeito, né? Montava os palcos nos lugares e a gente representava. Foi uma época fantástica, realmente, de grande aprendizado. Em 66 eu casei com Marta e em 67 nós viemos juntos para o Teatro Oficina de São Paulo. Aí eu fiquei no Teatro Oficina em 3, 4 anos, de 67 a 70 mais ou menos. Uhum. Foi quando aí Marta e eu, os dois baianos loucos, resolveram fundar sua própria companhia em São Paulo. 2 baianos que chegaram, fundaram a Companhia de São Paulo, chamando Guarnieri, Fernando Peixoto, Bogos, Fagundes, várias pessoas para trabalhar nos nossos espetáculos em São Paulo. Nesse tempo, em 1960, eu comecei a fazer cinema. Sim. Eu fiz pela primeira vez, estreiei em cinema fazendo Sol sobre a Lama, com a direção do Alex Vianney, que era um homem intelectual, um homem de cinema, que tinha estudado, que tinha trabalhado nos Estados Unidos, na Walt Disney durante anos. Ele trabalhou e era um crítico fantástico de cinema, um homem de cinema mesmo. Sim. E ele foi fazer o Sol sobre a Lama. Aí eu estreiei em 60, 61, 62 eu fiz o Pagador de Promessa. Sim. E em 63 eu fiz o Deus e o Diabo na Terra do Sol. Porque não era eu quem ia fazer o papel. Eu era amigo do Glauber, mas quem ia fazer era um outro ator chamado Adriano Lisboa, mas ele não pôde esperar porque ele tinha um outro compromisso, um outro filme.
Aí o Glauber foi me chamar para eu fazer o Deus e o Diabo. Quando nós aí estudamos o roteiro e chegamos à conclusão que poderíamos fazer um papel, um estudo brechtiano dentro do cinema. Mas essa sugestão foi sua? Pô, essa sugestão foi minha, muito mais minha do que... O Glauber era um menino de 22, 23 anos, fazendo seu primeiro filme, e eu já tinha 30, quer dizer, já tinha uma bagagenzinha. E aí começamos a discutir sobre isso, e ele achou que era uma coisa positiva. No lugar de ter mais um ator, mais um personagem, mais não sei o quê, o Corisco contaria a história, narraria a história, ia contando a história, ia falando como aparece no filme, fazendo vozes do Lampião, vozes do Corisco, vozes de não sei o quê, tá? Tudo isso. E aí a grandeza do Glauber, que eu acho... Foi o primeiro filme dele? Quer dizer, praticamente o primeiro grande filme dele, porque ele tinha substituído o Paulino no Barravento. Houve um desentendimento lá, não sei o quê, e ele era um dos produtores, aí ele assumiu a direção e fez o Barravento. Mas o grande primeiro filme dele quer dizer, ele acabou o Barravento, mas o primeiro grande filme dele... Que teve essa projeção, né? Essa projeção foi o Deus e o Diabo na Terra do Sol, que foi um escândalo, né? Porque você fez vários trabalhos no teatro e teve o Deus e o Diabo na Terra do Sol. Você acredita que esse filme foi o divisor de águas na tua carreira para ter essa projeção nacional e o Brasil conhecer o Otton Bastos? Você acredita que esse filme foi o divisor de águas da tua carreira? Não seja um divisor de águas. Porque quando eu fiz o Deus, né? Assim, teve a projeção internacional, inclusive. Mas o que acontece é o seguinte: depois que eu fiz o Deus e o Diabo, eu passei 4 anos sem filmar, sem fazer nada, sem aceitar nada, porque só me chamavam, só mandavam roteiros para fazer cangaceiro, bandido, assassino, estuprador, mas essas coisas todas que ele queria fazer, e eu não quis. Aí é que eu acho que foi o grande acerto da minha vida. Eu deixei o sucesso, toda essa loucura que foi o Deus e o Diabo, e continuei fazendo teatro. Sim. Aí, para mim, que é a grande escola, que é de onde eu aprendi tudo e de onde eu continuarei sempre fazendo, é o teatro. Para mim é a minha casa, o meu lar, minha igreja, meu terreiro, entende? Indiscutivelmente é o teatro. As outras são complementos. O cinema ainda para mim ainda é um complemento, como a televisão também é um complemento. Mas a minha base, a minha formação, tudo é de teatro. O meu estudo é de teatro. Então tudo que eu penso é sobre teatro. Agora, quando faço as outras, aliás, foi o teatro que me deu capacidade e embasamento para poder fazer cinema e fazer televisão. Se eu não tivesse isso, se você reparar, se você estiver diante de uma câmera de televisão, de uma tela de televisão, você vendo uma novela, você descobre logo quem é ator de teatro e quem não é ator de teatro. Né? O próprio Zé Maia uma vez falou isso. Quem? O José Maia. Você entende logo, você olha e diz assim: esse cara faz teatro, ele é um ator de teatro, ele é um ator de teatro. Né? É o que dá a tua iluminação, pode-se dizer, é o teatro, indiscutivelmente. Aí depois do Deus e o Diabo, eu levei 4 anos sem fazer cinema, fazendo teatro, inclusive lá no Vila Velha. Depois eu voltei para o teatro, que eu disse, vim para o Teatro Oficina, que já estava nos chamando, a minha Marta, há muito tempo para ir trabalhar com eles. E eu dizia não, porque eu tinha o trabalho lá, tinha a importância da construção do Vila Velha. Aí eu resolvi ir para o Teatro Oficina e fiz trabalhos de grande importância. Fiz o Galileu Galilei, fiz Na Selva da Cidade, fiz Pequenos Burgueses, entende? Rei da Vela, quer dizer, eu fiz os grandes espetáculos do Teatro Oficina. Eu trabalhei nesse espetáculo, que me deu esse embasamento, a palavra que você gosta muito, esse embasamento. Adoro essa palavra. Embasamento
para montar a minha companhia junto com Marta. Nós fizemos a nossa companhia e montamos durante 10 anos, 10 anos, nós montamos peças brasileiras. Foi na época da Revolução, na época que nós estávamos sendo perseguidos de todos os lados, por tudo que era possível, de censura. Nós montamos 5 peças, e todas elas baseadas mesmo de autor nacional. Nós só montamos autor nacional, que era Guarnieri, Boal, entende? E fizemos isso durante 10 anos, praticamente, em São Paulo, acompanhou Otton Bastos, que era Martha Verbeck, a atriz Martha Verbeck, e eu, que nós fizemos, não é porque o casamento foi uma outra coisa. Sim. Mas o importante era o trabalho nosso, juntos, trabalhando, fazendo a companhia andar, que era a Otton Bastos. Aí trabalhou com a gente muitos atores que... Fagundes trabalhou 2 peças, Armando Bogas trabalhou com a gente, quer dizer, nós chamávamos, o Guarnieri trabalhou não só como autor e como ator também. Nós chamávamos as pessoas que nós confiávamos e gostávamos de trabalhar. No caso do ator passar por esse processo que você passou e que hoje comumente não acontece com tanta frequência, às vezes a gente não tem essa palavra, como eu digo, o embasamento. Como é que você tem esse olhar com relação a esse ator que estuda atualmente e o que você pode sugerir pela tua experiência? Algum conselho, alguma coisa que você diz, olha, pode ir por ali que você tem muito a crescer, por esse caminho não é muito legal. Alguma coisa assim, resumidamente, assim, que você possa falar para a gente, porque é muito importante a tua experiência de vida e é muito importante as coisas que você fala, porque a gente tem como referência o teu trabalho. Não é. O que eu acho é o seguinte, eu acho que o ator tem que ser um grande observador. O ator é um observador. Então, como é um observador? Por exemplo, se você é um médico, como médico, você observa o paciente e vê qual é a possibilidade que ele tem da doença, então você dá o remédio que você acha que é adequado para aquilo. Como padre, você, um observador, você vai dar os conselhos, o que é possível. E o ator é isso, ele tem que passar a vida inteira observando e se observando. Como tem o Plotino, diz uma coisa maravilhosa, você tem que fazer indiscutivelmente uma viagem dentro de você. É a coisa mais importante. Você tem que estar sempre viajando. Você não pode ser um estrangeiro dentro de você. Você tem que ser você dentro de você. É como o Michelangelo. O aluno perguntou, para que essa pedra enorme aqui dentro do seu estúdio aqui? Como é que você vai fazer essa escultura enorme aqui dentro, com essa pedra de mármore? Ele disse, o que é que você vai fazer? Eu vou fazer o Davi. Ele disse assim, mas como dessa pedra você vai fazer isso? Ele disse, muito simples, é muito simples. Eu vou apenas limpar a pedra, porque o Davi já está lá dentro. Ai, que lindo! É isso que o ator tem que fazer. O ator tem que se limpando, ele tem que se lapidando, ele tem que ir se lapidando, porque o dom dele já está lá dentro. Então, ele não precisa se vangloriar disso, não precisa fazer disso como se fosse uma vaidade. A vaidade é uma coisa mais ridícula que existe. Não precisa... O Jung diz uma coisa maravilhosa, que ele diz assim, nós nascemos originais e morremos cópia. Compreendeu? É isso, nós passamos a vida inteira querendo ser cópia de alguém. Não, seja você o tempo inteiro, faça o seu caminho. O seguinte, trabalhar sempre. O ator tem que estar sempre trabalhando, e como diz o Fernando Pessoa, trabalhar é trabalhar-se.
Então, você, quando trabalha, você está se trabalhando, você está se reconstruindo, você está se lapidando. É isso que o ator tem que estar sempre. Então, não pode ficar parado. Um personagem não para. O personagem, você tem que estar sempre conversando, discutindo com um personagem. O personagem tem que ser seu amigo. Não é você incorporar o personagem. Isso não é uma sessão espírita que você vai incorporar. Você tem que, quando se diz trabalhar o personagem, ser amigo do personagem, você tem que ter intimidade com o personagem. Você não pode colocar o personagem à distância. Não é o mau entendimento do Brecht, é isso que bota o personagem à distância. Pelo contrário, o Brecht só existe por causa do Stanislavski. Você tem que saber como trazer o personagem e depois você dizer de maneira que você não é você influenciar as pessoas. É isso que eu dizer. Então, você tem que trabalhar, 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 trabalhar. É como aquela coisa, se você for um varredor de rua e alguém chamar você para varrer a tua calçada, você tem que varrer com dignidade. Você tem que varrer com amor. Para quando a pessoa acabar, você acabar o teu trabalho de varrer a rua, a pessoa diz, eis um grande varredor. Esse sabe varrer uma rua. E agora eu posso dizer, eis um grande ator. Aí é isso que tem que ser feito. A vida é de dar-se. Você tem que se dar. E se você, para poder receber, você tem que dar, como disse São Francisco. É preciso dar para você receber. Então, é isso que você tem que fazer. O ator tem que ser essa dignidade, o ator tem que ser digno. O ator não pode... Não existe competição. Para que você vai competir com um colega teu? Se ele teve aquele momento, você deve felicitá-lo porque ele teve aquele momento. Você também teve esse momento. Nós todos tivemos momentos. A chance passa por uma vez. Se você não pegar, ela dificilmente voltará. Você tem, quando tiver a tua chance, você agarre a tua chance com unhas e dentes e leve com convicção, mas acredite no que você está fazendo. Você tem que acreditar, acreditar e acreditar. Trabalhar, acreditar e amar essa profissão. Otton, muito obrigada. Muito obrigada. Foi um presente estar aqui contigo. Tua energia é muito boa. E eu tenho certeza que todo mundo que assistiu essa entrevista ficou encantado. Muito obrigada. Nada. Eu não tenho nem palavras. É só aplaudir e só continuar sempre acompanhando a tua carreira brilhante, porque a gente tem muito a crescer e evoluir como pessoa. Muito obrigada, Otton. Gente, eu tô desorientada agora, mas vou encerrar, mas eu quero ainda sugar dele, eu quero conversar. Eu não sei o que dizer, não, perdi, tá bom? Gente, muito obrigada também pela participação de vocês aqui no nosso programa assistindo e um beijo enorme. Viva Otton Bastos!